Olá, um prazer imenso estar com vocês no podcast Intérpretes do Brasil Contemporâneo, num convênio entre a Folha de São Paulo e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, hoje acompanhado do Vitor Lacombe, jornalista que veio representando a Folha de São Paulo para participar conosco desse episódio, e também o professor Rafael Bila, que é venezuelano e que está conosco já há mais de 3 décadas no Brasil, com toda uma trajetória exatamente pensando e discutindo relações internacionais e que tem o seu mestrado, o seu doutorado e a sua livre docência nessa área de atuação. E hoje para entrevistar a professora Janina Onuck, que é professora titular da Universidade de São Paulo, vinculada atualmente ao Departamento de Ciência Política e que tem graduação em Ciências Sociais, com mestrado e doutorado na área de Ciência Política também, e a sua livre docência mais vinculada com relações internacionais. E eu queria começar fazendo uma pergunta sobre essa trajetória tão bonita que relaciona de maneira interdisciplinar essas duas áreas que têm enfoque aproximado, que é a ciência política e as relações internacionais. Como que para você, professora, aparece essa discussão exatamente da interdisciplinaridade como elemento fundamental para discutir, desde a sua graduação até atualmente, essas grandes influências de pesquisadores que contribuíram para conformar esses dois campos de pesquisa? Bom dia. Bom, muito obrigada pelo convite, Júlio. Acho que é um prazer estar aqui com o professor Rafael, Vitor, né, nessa parceria, né, da Faculdade de Filosofia com a Folha de São Paulo, né? Parabéns pelo projeto. Bom, começando assim, a responder a sua pergunta, não tem como eu não falar um pouco de como eu comecei, né, na área, né? Mas eu comecei assim a atuar porque no começo dos anos 90 foi quando eu fazia a graduação em Ciências Sociais, né? E a gente sabe que o começo dos anos 90 é um marco, né, do ponto de vista das relações internacionais, né? Porque a gente tem o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim e a abertura econômica e política, né? O Brasil passava, né, vinha passando já, né, pela transição política, né, para um regime democrático, né, consolidação do regime democrático. Eu acho que tem dois fatores muito importantes nesse período, né, que coincidem um pouco com a minha atuação acadêmica, né, a transição política, né, e a abertura econômica em 1990. Né, eu acho que esses dois fatores são fatores muito importantes para o Brasil, para o mundo, né, porque é quando o Brasil começa a se abrir, né, começa a fazer parcerias internacionais, né, começa a ter relações com outros países, né, e começa, eu acho que, consolidar, dada a abertura, né, do mundo, né, ou tentar se projetar como uma liderança política internacional. Né, e é nesse momento que eu estou fazendo a graduação em Ciências Sociais. Né, e na graduação em Ciências Sociais eu tive a oportunidade, né, talvez uma sorte muito grande, né, que foi quando começou o núcleo de pesquisa em política internacional da USP, né, liderado pelo professor José Augusto Guilhom Albuquerque, né, que foi meu orientador. Né. Então, nesse momento é que eu começo a fazer, por exemplo, uma iniciação científica sobre política e cena brasileira. Né. Então, minha primeira atuação, na verdade, minha primeira atuação como iniciação científica foi no núcleo de estudos da violência, né? Justamente no momento em que tem a abertura política, né? Era quando eu trabalhei num projeto no núcleo de estudos da violência que lidava com a busca dos desaparecidos políticos, das ossadas dos desaparecidos políticos. Então, eu trabalhei nesse projeto no Núcleo de Estudos da Violência, né, que lidava muito com questões internacionais, porque a gente tinha uma interface muito grande, uma interação muito grande com a America's Watch, né, com várias instituições de direitos humanos internacionais que vinham aqui acompanhar a descoberta dessas ossadas dos desaparecidos políticos. Aí trabalhei um tempo nessa iniciação e em seguida comecei a iniciação científica com política externa brasileira. Né? Então tem uma coletânea muito importante, né, Rafael, que chama 60 anos de política externa brasileira, era 1930 a 1990,
em que participavam acadêmicos e diplomatas, né, contando a história de vários temas, são 4 volumes, né, da política externa brasileira nesse período. E aí tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto. Enfim, foi assim que eu comecei, né, um pouco na minha iniciação científica com o tema de relações internacionais, porque não existiam relações internacionais na USP. Né? O curso de relações internacionais na graduação só vai começar em 2001 e de pós-graduação só em 2009, né, que é muito recente, né? Então, não existia ainda, né? Era natural que não existisse, né, o interesse, né, porque, assim, todo mundo estava interessado na ciência política, estava interessado na transição democrática, nas instituições políticas, né, e não tinha muita atenção para relações internacionais, porque o Brasil não tinha grandes parcerias internacionais, né, como vários outros países, era um país que vivia num regime militar, fechado, né? E, portanto, não havia, né? E o mundo, acho que essa combinação, né, do Brasil fechado e do mundo polarizado pela Guerra Fria, né, marca o fato de que a gente na USP, né, não tivesse, né, e a academia, né, muito interesse por temas internacionais. Eu acho que 1990 é um marco porque o Brasil começa a ter muitas parcerias. Só para dar um exemplo, a assinatura do Tratado do Mercosul, né, que o Brasil lidera, né, na região, e que é muito importante para a política externa brasileira. Quer dizer, hoje a gente tem podemos dizer assim, uma desaceleração do Mercosul, mas ele ainda existe, né? E as parcerias, enfim, o Brasil usa desses acordos, dessas parcerias, para também expressar uma visibilidade internacional, uma liderança internacional, né? Mas, de qualquer maneira, naquele momento, eu acho que foi o auge, assim, né, de acordos internacionais. O Brasil lidera o processo de reforma da OEA, o Brasil lidera, né, a discussão de reforma da ONU, né, do Conselho de Segurança da ONU, reivindicando um assento permanente, né? Então, o Brasil lidera todas as negociações do Mercosul, grande parte das negociações do Mercosul, tem uma visibilidade da OMC, o Brasil tem uma visibilidade muito grande na OMC, nesse momento, tudo acontece nesse primeiro período da década de 90, que é quando eu estou né, fazendo minha graduação e minha pós-graduação. E aí meu mestrado foi sobre Mercosul, né? E aí, como eu disse, assim, eu tive a sorte, né, de começar o tema com um grupo ainda pequeno, mas de colegas que também tinham interesse em relações internacionais. Então éramos poucos, eu acho que umas 6, 7 pessoas, né, que começaram a estudar diferentes temáticas das relações internacionais e da política externa brasileira. E aí eu comecei a estudar América do Sul, particularmente, né, integração regional. Então, meu mestrado foi sobre Mercosul, meu doutorado foi sobre política externa argentina, né. E aí, nesse núcleo de pesquisa, várias pessoas se dedicavam a algum tema ou a algum país, né, que fosse relevante para o Brasil, né. Então, eu comecei, e aí enveredei pelas relações internacionais, né? Não tinha como mestrado, doutorado. No doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um sanduíche de 1 ano e meio, quase, na Universidade de Georgetown. E aí estava estudando justamente a atuação da Argentina na ONU, né? Nas votações da ONU. E enfim, acabei consolidando uma trajetória dentro da ciência política, mas muito focada na área de política internacional, né? E aí, só para completar, talvez depois eu posso falar por onde eu passei, mas em termos acadêmicos, depois eu fui fazer a livre docência, né, com um tema sobre regimes internacionais. Então, se eu posso dizer assim, uma área, um campo de estudos que eu atuei, né, desde a minha graduação até a livre docência, é na área de instituições internacionais, tá? Então, Brasil, Argentina, vários outros países, mas, assim, a minha perspectiva, né, de pesquisa sempre foi olhar
a atuação dos atores e dos países dentro de instituições internacionais. Né? Eu estou considerando instituições internacionais, as organizações internacionais, os processos de integração regional. Então, isso foi algo que marcou assim, minha trajetória de pesquisa até hoje. Tá? Hoje eu também continuo olhando as instituições internacionais, mas a partir de outra abordagem. Né? Professora, vou fazer perguntas sobre a situação atual da América Latina. Vou deixar as perguntas sobre trajetória acadêmica para os acadêmicos. No jornalismo, o nosso ritmo é outro, né? Inclusive, ontem a gente deu a notícia de que o governo Trump acaba de instituir um bloqueio contra petroleiros sob sanção que entram e saem da Venezuela, né? Eu queria entender, professora, como é que a senhora enxerga o risco de uma intervenção armada americana na América Latina agora, na Venezuela, depois de décadas? A última foi no Panamá, no governo Reagan. E como é que a gente chega nesse ponto de tensão tão exacerbado? Bom, Vitor, olha, acho que essa sua pergunta é a pergunta do dia, né? Super importante. Eu vejo com muita preocupação. Primeiro porque a gente está num outro contexto político, né? Hoje, né? Um contexto que não é mais, não diria mais complicado, mas assim, acho que mais complexo, né? Porque você tem uma interdependência muito maior entre os países. O comportamento dos Estados Unidos, a atuação dos Estados Unidos é algo muito preocupante, né? E muito, eu acho que pautado em menos de uma estratégia de política externa e muito mais uma posição, podemos dizer, pessoal, né, presidencial, né? Eu acho muito, muito preocupante. Eu sempre achei muito preocupante governos que lideraram agendas de política externa com base no presidencial, como a gente chama, diplomacia presidencial, né, ou na figura de uma única pessoa, de um presidente, né? Porque quando você tem uma pessoa definindo a política externa, é preocupante porque a gente já teve isso aqui no Brasil, inclusive, né? Mas assim, é muito preocupante porque assim, quando você faz uma proposta, se você tem um projeto, um governo tem um projeto de política externa, ele faz com base em olhando N variáveis, né? E a complexidade que é a interdependência do país com outros países. Né? Quando uma pessoa toma uma decisão, né, é muito mais personalista, faz uma política externa muito mais personalista, o risco é muito maior. Né? Porque você, veja, eu acho que essa atitude dos Estados Unidos não leva em consideração a interdependência que o próprio Estados Unidos tem em relação a outros países, da América Latina, inclusive. Né? Então, eu acho que essa é uma questão. A outra questão que eu acho muito complicado por mais questionamentos que a gente tenha a um país, né, críticas que a gente tenha a um regime, intervenção de um país em outro, eu acho que isso não é admissível. Nenhuma instituição internacional compactua com isso. Né? E, por outro lado, do ponto de vista da região, eu acho muito complicado porque você cria uma instabilidade. Tá? Uma instabilidade. E aí eu estava falando dos anos 90, que a gente passou por um período, né, de reconstrução da democracia, de consolidação das instituições democráticas, né? É preocupante porque, assim, você tem todos os países, de uma maneira, ou a maioria dos países, num regime democrático já consolidado. Né? E quando você cria, assim, uma ação como essa, uma intervenção, cria uma instabilidade democrática na região. Né? Então, vejo isso com muita preocupação. Né? Embora muitas pessoas achem que as organizações, as instituições internacionais sejam enfraquecidas, eu acho que elas continuam tendo um papel muito importante em casos como esses. Né?
Mas o Itamaraty, por exemplo, não tem se posicionado muito fortemente a respeito dos ataques que já mataram quase 100 pessoas em embarcações no Caribe, que o governo dos Estados Unidos acusa serem embarcações de tráfico de drogas, não há provas sobre isso. A senhora desejaria que o Itamaraty tivesse uma posição mais forte nesse momento? Eu gostaria que sim. Eu acho que isso faz parte também de uma dessa tentativa que o Brasil vem fazendo, né, nesse governo, de recuperar a liderança. Né? Então, o Brasil passou por períodos, é claro, assim, não é culpa só do presidente, mas assim, da conjuntura regional, internacional. Mas o Brasil tinha uma liderança internacional muito, né, relevante, né, uma liderança regional e uma liderança internacional, reconhecido como relevante. Se não fosse assim, o Brasil não teria liderado a formação do BRICS, por exemplo, né, de vários outros acordos internacionais, né? O fato é que a gente passou por um período de deslegitimidade da política externa, acho que a gente pode dizer assim, que é muito difícil recuperar, né? Independente de quem esteja no cargo, quer dizer, eu acho que o governo faz um esforço de recuperação dessa liderança. A meu ver, faz parte da recuperação dessa liderança decisões difíceis, tomar decisões e posicionamentos difíceis, né? E, a meu ver, faria parte da recuperação ou né, o retorno dessa recuperação, o retorno dessa liderança regional do Brasil, ter um posicionamento mais efetivo lá, nesse caso. Eu esperava que o Itamaraty tivesse. E o que poderia explicar esse silêncio nesse momento? Eu acho que assim, é uma complexidade de decisões, né? Porque não é só o Itamaraty, né? Mas eu acho que tem um conjunto de atores e um conjunto de pressões, e eu compreendo, assim, um conjunto de pressões de atores diferentes, né? Que dificultam a tomada de decisão, né? Então você tem um determinado posicionamento, e o Itamaraty aqui expressa, né, esse posicionamento por ser o Ministério das Relações Exteriores, né, mas tem muita pressão, né, inclusive de atores privados, né, e outros atores mesmo na burocracia, né, enfim, né, de outras burocracias, né, de outros ministérios, de outros atores políticos, né, que são muito importantes, né. Então eu acho que esse posicionamento um pouco questionável, quer dizer, também o questionamento dos acadêmicos, né, o meu próprio, né, vem também de uma posição de quem está analisando, né, só não está tomando a decisão, né, mas de fato, assim, eu acho que essa posição um pouco indefinida, né, não tem um posicionamento forte, eu acho que deriva dessa dificuldade de ter pressões de vários atores diferentes. Bom, Janina, um prazer muito grande, não, estar aqui nessa entrevista. Eu conheço Janina, né, desde o início dos anos 90. Eu estava na metade do mestrado e Janina estava nos anos finais do curso nos semestres finais do curso de Ciências Sociais, né? E já participava coordenava a Carta Internacional, né? Lá no núcleo de pesquisa, né? E eu acho que a USP, né, na sua contribuição nas relações internacionais, né, teve 4 grandes fontes, não, iniciais, não? Que foi digamos assim, o núcleo de professores, não, do Departamento de Ciência Política, não? Leonardo Caruso, professor Guilhom, não? José Augusto, Braz Araújo e Ferreira, Oliveira Ferreira, né? Teve núcleo fundamental, não, no grupo da geopolítica, não? Do Departamento de Geografia, não? André Martins,
o Vanderlei, Vanderlei e Antônio Carlos Robert Moraes. Antônio Carlos Roberto Moraes, mas também lá nosso amigo que trabalhava geopolítica de Brasília, né? O Vicentino. O Vicentino foi fundamental, fui aluno de Vicentino, não? Eu também fui aluno do Vicentino. Realmente é uma honra, né? E outro núcleo fundamental na formação das relações internacionais foi a Faculdade de Direito, não? E a liderança do professor Celso Laffer, né? E aí, né, aparece o NUPRI, né? O Núcleo de Política e Relações Internacionais, né? Fundado pelo professor José Augusto Guilherme Albuquerque, que é a primeira instituição, né, a praticar, do ponto de vista da pesquisa, né, relações internacionais de maneira mais sistemática aqui na USP, não? E aí destaco o papel, não, pioneiro, não, que a Janina teve, não, na formação desse núcleo, não? Aí eu queria te perguntar, não, como é que você vê sua contribuição, não, na formação da disciplina de relações internacionais, não só na USP, não, no Brasil, porque você é uma das principais referências, não, nacionais que tem o Brasil no estudo das relações internacionais. Obrigada, Rafael. Realmente a gente se conhece há bastante tempo, né? Desde que eu estava terminando Ciências Sociais e fui prestar o mestrado, né? Então, o núcleo de pesquisa em relações internacionais, que você dirige hoje, né? Ele começou como um programa de política internacional comparada, né? E como a gente não tinha formação em relações internacionais do Brasil, na verdade, o único curso que a gente tinha de 74, né, eu acho, até o começo dos anos 90, de graduação, era o da UNB. Né? Mas que era muito colado com Itamaraty, né? Então, muitos professores diplomatas, né? E na década de 90, acho que por tudo isso que eu mencionei, né, no começo, a área de relações internacionais começa a crescer, né? E veja que nas universidades públicas demorou bastante para começar, porque na USP só em 2001, 2002 começa o curso de graduação em relações internacionais, né? Mas nos anos 90, eu acho que o curso da PUC é de 1994, né? E aí depois disso vários cursos surgiram, né, em faculdades privadas, né? Eu tive a oportunidade de fazer parte, né, do INEP, né, que avaliava os cursos, né, muitos cursos, né, que estavam começando, depois que fecharam, né? Mas teve um boom, assim, de cursos de relações internacionais nos anos 90, né? Então, de 94, que é criado a PUC, até 98, tinha mais de 100 cursos que foram criados no Brasil inteiro, né? E a gente ficou muito tempo sem criar, né? Então, assim, eu concordo com você, assim, acho que a USP começou na pesquisa, né? Então, eu acho que, assim, muito da consolidação do que é a área de relações internacionais hoje na USP é que não começou só no ensino. E eu acho que foi importante começar na pesquisa, porque no ensino não tinha ensino de relações internacionais, então quem iria ministrar, né, as disciplinas de relações internacionais? Tanto que todos os nossos colegas que fizeram na ciência política trabalhos no campo das relações internacionais foram para o exterior. Foram para o exterior, no doutorado, estudar relações internacionais para depois voltar, né? E hoje estão em posições importantes, né? Eu acho assim que... e aí, no programa de política internacional também, como começou essa área, né, na USP, começou como um programa de pós-docs, né, ou de professores visitantes.
Então, o programa nos anos 90, e eu me beneficiei muito disso, porque eu fazia o mestrado lá, né? A ideia era trazer professores, grandes nomes das relações internacionais do exterior, para passar um tempo aqui na USP. Então, nossa, vários professores vieram para cá, né, Rafael? Robert Keohane, Stephen Krasner, Andrew Hurrell, Margaret Carnes, eu acho que a gente pode citar Helen Milner. Então, assim, tem vários nomes importantes, né, das relações internacionais, das teorias de relações internacionais, que esse período foi dedicado a isso, né, a trazer esses professores para darem minicursos aqui na USP. Né, e formar as pessoas. Eu acho que teve dois movimentos: trazer esses professores como visitantes para formar pessoas aqui, né, com esses cursos de RI, e também mandar pessoas para fora para se formar lá fora, né, principalmente quem estava fazendo doutorado, né, como eu depois, mais para frente, que eu fui em 2000 para Washington. Mas eu acho que esse papel do Programa de Política Internacional Comparada, que depois virou Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais, foi muito importante para a USP, né? Porque começou a formar pessoas, mas formar a área também, né? Consolidar uma área de relações internacionais na USP que não existia, né? E você tinha, né, um pouco espalhar, claro, na Faculdade de Direito, na Ciência Política, né? Menos na Economia, mas eu acho que você ainda tinha algumas pessoas que estudavam, com a OMC, algumas pessoas começaram a estudar Economia Internacional ali, né? Economia Política Internacional, né? Então, acho que esse momento de consolidação da área de relações internacionais, né, foi muito importante, né? E eu acho que a gente se beneficiou também de uma outra coisa aqui na USP, que também foi a gestão do professor Jacques Marcovitch na reitoria. Né? Porque a gente sabe, o professor Jacques assim, tem uma agenda muito internacionalizada, né? Então, acho que foi importante também para a área aqui na USP, né? A minha contribuição, na verdade, foi uma sorte minha de estar nesse momento no Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais, né? Então, eu comecei o meu mestrado lá, tive a oportunidade de... Meu tema era Mercosul e durante o mestrado já passar um período em Buenos Aires, né? Então, eu acho que tudo isso foi... E eu acho que contribui, assim, junto com outros colegas, né, de começar a estudar temas que não eram estudados na universidade, né? Então, acho que isso foi importante. E você mencionou a Carta Internacional, né? Hoje a Carta Internacional é uma revista da Associação Brasileira de Relações Internacionais, da ABRE, né? Mas ela começou como uma newsletter. Né, lá, acho que em 94, né, que eu tinha terminado o mestrado, e eu trabalhava com o André Singer, que é nosso colega do Departamento de Ciência Política, né, então o André, né, nesse início, o André era o editor da Carta Internacional, eu era editora assistente, e eu lembro que a gente trabalhava muito... talvez hoje precariamente, né, porque a gente fazia tudo na mão, digitava, imprimia, né, mas era muito interessante, porque assim, acabou sendo, tanto que virou uma revista da associação, da ABRE, né, mas assim, ela começou como uma newsletter que não existia no Brasil, de política internacional, e era uma parceria do núcleo da USP com o Itamaraty, né, o Ministério das Relações Exteriores. Então, a gente se beneficiava de artigos de diplomatas, né? Só para complementar, Janina, quanto à carta, não? No 2006, quando eu chegou na direção do núcleo, não? Aí eu transformei em revista. Não? E 5 anos mais tarde, em 2011, não? A Associação Brasileira me pediu para transferir a carta para eles, e aí eles transformaram na revista da Associação Brasileira. Então, 2011, né? A gente começou em 94, né? Então, e a gente publicava todos os meses, era mensal a Carta Internacional, né? Que eu acho que realmente, assim, se eu puder falar, né, uma contribuição
junto com o André Singer, tá? Eu acho que a Carta Internacional é realmente uma referência, né? Porque como a gente quase não tinha publicações de relações internacionais, e a Carta tinha parceria com o Ministério das Relações Exteriores, acho que a gente acabou lá consolidando uma publicação, tá? Que foi uma publicação muito relevante para a área e para a USP, né? Janina, você estava falando do Marcovitch, né, que tinha essa agenda internacional, e nós estamos cada vez mais pressionados como professores e alunos da USP, né, a pensarmos na internacionalização. Isso tem aí mais de 2 décadas, né, que está se fortificando, principalmente depois dessas mudanças que a USP viveu, principalmente a partir dos anos 80, 90, né, de se tornar cada vez mais com contornos de gestão empresarial e de dados e de, né, elementos que se colocam em parâmetros internacionais. E aí, para você, o que seria essa internacionalização válida, principalmente para nós, da USP, das universidades brasileiras, que estamos aí nos colocando para produzir conhecimento, principalmente as universidades públicas, né? Mas também algumas convencionais. E aí eu queria saber de você como que você entende essa internacionalização na sua diversidade que se coloca para áreas distintas, às vezes, como a das humanidades, há outras que, né, estão mais vinculadas com a saúde, com as engenharias. Eu acho que as áreas têm suas especificidades, né, de parcerias internacionais. Mas eu diria que sim, se há algo em comum entre as áreas, né, e para a área de internacionalização, particularmente da USP, né, são essas colaborações e formação de grupos internacionais. Acho que a FAPESP tem incentivado muito, né, com os seus editais, né, que a gente forme grupos, né. Eu acho que esse é o maior valor da internacionalização, consolidar grupos de pesquisa que a gente participe com outros grupos internacionais. Porque aí daí deriva a mobilidade de alunos, de docentes, pesquisadores, publicações conjuntas, né. Acho que para além dos rankings, né, eu acho que essas parcerias internacionais, a formação de equipes internacionais, eu valorizo demais, assim, porque eu acho que é uma integração, um aprendizado, né, com outros parceiros que é muito importante, né, para a gente caracterizar a internacionalização, né, principalmente porque, assim, você vai para um congresso ou um aluno faz uma mobilidade, são ações importantes, né? Mas o grupo de pesquisa, ele tem uma continuidade, né, mais a médio e longo prazo, né? Ele tem uma relevância mais a médio e longo prazo, porque você troca conhecimento, né? Eu acho que a troca de conhecimento com parceiros internacionais é um elemento, é um fator fundamental, né, para a pesquisa, para a própria instituição, né? Então, eu valorizo muito a formação e o estímulo, né, que a universidade pode dar, ou que as agências de fomento podem dar para a formação desses grupos internacionais, né. E aí eu queria fazer um parênteses também aqui, talvez importante, porque é um tema que eu tenho trabalhado, né, que é diplomacia científica e parcerias internacionais, tá? Que eu acho que hoje a gente crescemos muito, né? E hoje a Universidade de São Paulo tem condições de fazer as parcerias internacionais no mesmo patamar, né? Ainda existe muita desigualdade podemos falar, entre o norte e o sul global, né? As instituições do sul global nunca estão no mesmo patamar das grandes universidades, até porque eles têm muito mais recursos, e eles investem muito mais recursos na ciência. Então, quando você vai fazer uma conversa, né, com outro grupo internacional, você vê que, né, eles têm muito mais recursos, né? E eu acho que tem uma coisa que eu tenho percebido em vários ambientes, assim, que é assim, há um respeito muito grande pela USP, mas nós estamos no sul global, né? Então sempre há uma certa talvez podemos chamar de uma arrogância, né, das instituições do norte global, né, mas que eu acho que hoje a USP tem condições de, digamos assim, sentar na mesa de negociação, né, de um acordo acadêmico, científico internacional, ter as mesmas condições
sobretudo a USP, né, de negociar bons acordos, de negociar boas parcerias, porque a gente em todas as áreas tem assim destaques de pesquisa, de ciência, que são muito importantes, né, e que a gente conversa no mesmo nível que o que é desenvolvido em outras universidades internacionais. Então, acho que a gente cresceu muito, né, mas eu acho que a gente tem condições, né, de crescer muito mais nesse campo da internacionalização da USP. Eu sou professor do departamento de Geografia, mas também do programa de pós-graduação e integração da América Latina. E essa integração, no fim, ela é fundamental, né? Porque, no final, essas possibilidades de diálogo enriquecem a potencialidade de testar as teorias e os métodos para realidades distintas, categorias de análise, se elas servem não só para o Brasil, mas servem também para o México, para a Venezuela, para a Colômbia, né? Então, essas são questões importantes que, no final, essa possibilidade de mobilidade, de trocas e de diálogos, né, acalenta aí como, né, importante. E ainda pensando nisso que é o cerne do PROLAN, né, o Programa de Integração da América Latina, como que você avalia para essa perspectiva de uma integração regional, né, os obstáculos que ainda nós vivemos? Você vê, nós temos uma história de possibilidades e de ações e de programas que estão sendo gestionados aí desde principalmente os anos 80, né? Mas essa integração não aconteceu de fato como a gente gostaria, né? De forma mais eficaz, de forma mais profunda. Como que você vê esses obstáculos ainda persistentes e o que nós poderíamos fazer para superá-los? Então, eu acho que a América Latina como um todo é muito importante para a gente, né? E se a gente olhar lá a base de dados de teses, né, e a contribuição do programa de integração, né, da PROLAN, de integração latino-americana, é muito importante, né? Porque a gente tem estudado muito, né, os nossos vizinhos, né? Eu acho que seria muito importante ter um incentivo a mais, né? E aí, para a mobilidade, para fazer parcerias com os nossos. Eu sei que tem alguns editais voltados, né, para a América Latina, para os países, né, parceiros nossos, né, mas eu diria que seria muito importante ter incentivos maiores das agências de fomento, como eu falei, né, para que a Universidade de São Paulo ou outras universidades, né, daqui do Brasil pudessem fazer mais parcerias com instituições de outros países da América Latina. E voltando ao que eu tinha falado anteriormente, Júlio, eu considero que o incentivo a essas parcerias com os nossos vizinhos, né, começando com os nossos vizinhos, né, e aí estou falando não só de Argentina, Uruguai, Paraguai, mas da Colômbia, Equador, né, Peru, a gente tem, né, Venezuela, a gente tem, né, muitos, e a gente recebe muitos alunos desses países aqui, né, intercambistas na graduação, gente que vem fazer a pós-graduação, né? Eu considero que esses incentivos que a universidade pode oferecer, porque a instituição também dá uma sinalização, né, de quais são as suas prioridades, né? Eu diria que ter um incentivo para fazer parcerias, né, para que os docentes, pesquisadores façam parceria com as instituições né, dos países vizinhos, é uma sinalização muito importante, é um incentivo muito importante. E isso faz parte também de como o Brasil quer se projetar internacionalmente. Eu acho que a visibilidade internacional do Brasil também passa pela ciência, né? Também passa pela USP, né? Acho que a ciência é um grande ativo, né, da diplomacia, né? A gente faz grandes acordos internacionais a partir da ciência, né? E aí eu acho que a USP tem um papel muito importante nisso. Professora, eu queria te fazer uma pergunta, mas eu queria também ouvir o professor Rafael, porque a crise que a gente vive hoje na América Latina, talvez a gente pode traçar ela imediatamente à eleição do ano passado na Venezuela, né? E talvez essa decisão que o Nicolás Maduro tomou
de fazer uma eleição, apesar de acordos firmados com a oposição, que foi vista como fraudulenta por muitas organizações, né? Eu imagino que ninguém poderia precificar que isso teria o resultado que está tendo hoje, e aí queria ouvir também se a senhora, se o Rafael acham que a resposta, ou melhor dizendo, a intervenção dos Estados Unidos nesse momento, a campanha militar, tem a ver com isso também, com essa perda de legitimidade, com a ascensão de figuras como a Maria Corina Machado no cenário internacional, mas também por que é que o Nicolás Maduro faz essa aposta de organizar uma eleição e depois, como parece indicar, fraudá-la para permanecer no poder. O que explica esse cálculo? Bom, talvez essa pergunta o professor Rafael responda melhor do que eu, mas vou dar aqui minha percepção, né? Claro que a gente não esperava que a situação de hoje, né, antes que ela aconteceria, que a gente estaria nessa condição tão dramática, né? Mas eu acho que tem a ver, assim, as coisas estão relacionadas, né? Porque se você não tivesse um regime tão questionado, deslegitimado e enfraquecido... O Brasil nem reconheceu o resultado da eleição. Pois é, então, acho que assim, a gente não chegaria à situação que a gente está hoje, né? Não sei te dizer assim quais as motivações, mas eu posso talvez dar um palpite, né? Que assim, eu acho que assim, tem uma relação com o contexto político que a gente vive no mundo inteiro, de polarização política, né? Onde não só uma direita, mas uma extrema direita ganhou posições muito importantes em vários países. Então, eu acho que a gente teve também o que o Andrew Hurr chama de uma contaminação política, né? Então, você vê, a gente vê o Chile agora, né? Que acabou de ter uma eleição, né, polarizada. Em vários países do mundo, eu acho que tem dois fenômenos. Uma é a polarização política, onde você praticamente não tem nuances, você tem uma direita e uma esquerda muito extremadas, tá? Eu acho que esse é um ponto importante da gente pensar, que eu acho que cabe também a gente pensar, né, no caso da nossa região, da Venezuela, né? Essa polarização extremada, eu acho que ela leva a comportamentos ou a atitudes, tá? Muito radicais também, né? Acho que a gente viveu isso no Brasil, né? A eleição desse último governo derivou em janeiro, né? O que a gente viu em janeiro, né? Que é assim, quando você tem... tudo bem, assim... faz parte da democracia você ter eleição, você ter posicionamentos políticos distintos, né? Mas eu acho que assim, o ambiente da polarização leva à não aceitação do resultado e ao enfraquecimento da democracia. Tá? Eu acredito assim, né? Você me perguntou, por que levou o Maduro a fazer, né, a tomar essa atitude, a supostamente fraudar a eleição, né? Não é só, eu acho que não é só a permanência no poder, claro que tem a questão da personalidade, né? Da vaidade, né? De você querer permanecer no poder, mas eu acredito que tenha também uma relação muito mais ampla com o posicionamento político, com a garantia de um regime, né? Que significa não só a permanência dele no poder, mas significa que um grupo venceu e que um grupo quer continuar no poder. Eu acho que isso está se passando em vários lugares. Talvez na Venezuela seja o caso mais extremado, né? Mas eu acho que em vários lugares, e aí permanece a polarização. Então, todas as eleições estão sendo muito polarizadas. E o fato de ser tão polarizada faz com que depois da eleição, os grupos continuem, né, essa relação. Tá? E o que a gente tem visto é a não aceitação, né, de que um grupo tenha ganhado a eleição, ou que você tenha ações para impedir que o outro grupo ganhe as eleições. Né?
Eu acho isso muito problemático e, enfim, tem várias pessoas estudando, né, os populismos, a ascensão, né, de personalidades populistas, né, sobretudo de direita, né, no mundo todo, né. Então, acho que esse é um fenômeno que em parte explica, eu acho que a questão da Venezuela, mas que está presente de uma forma muito preocupante em vários outros países, né. Qual que é a sua percepção, professor? O senhor acha que o Maduro cometeu um erro de cálculo ou o que houve? A professora Janina ela tocou um ponto muito importante, não? É a questão do desejo de alguns grupos, não? De se perpetuar no poder, não? Então, o chavismo, ou agora o madurismo, não? Ele é um mosaico de grupos. Os grupos mais radicais, não? Os grupos que tentam negociar mais, ¿no? Por exemplo, o grupo de Diosdado Cabello, ¿no? O grupo mais radical. O grupo dos irmãos Rodrigues, ¿no? Delcy Rodrigues. Sim. E o Jorge Rodrigues é um grupo mais negociador. E o Maduro, não, ao contrário de Chávez, não, não é figura unificadora. Ele é um grupo a mais, não? Ele é um grupo a mais. Ele e sua esposa, não? Ou seja, encabeça uma fração, não? Então, no momento da eleição, não? Na distribuição de força dentro do chavismo, ela favoreceu o grupo mais radical, não? Ele é o grupo de Diosdado Cabello, não? E isso é o que leva, não? Esse grupo que pressiona o desconhecimento do resultado, não? Favorecido pelo controle total que é o chavismo, não? O madurismo, tem das instituições, não? Nacionais. Das Forças Armadas. Mas, sim, Forças Armadas é um ator político independente que tem seu próprio jogo que está apoiando, não? A cúpula, não? Da Força Armada, não? Mas especialmente o Conselho Nacional Eleitoral, não? E a Corte Suprema de Justiça e suas instituições eleitorais, não? Suas salas eleitorais. Então, essa correlação de forças, não? Que favorecia os grupos mais radicais, não? Forçou o desconhecimento das eleições que haviam sido ganhas, não? Legitimamente, não? Por Edmundo González, o candidato apoiado por Maria Corina, não? E aí agora se apresenta essa conjuntura, não? Onde os Estados Unidos utiliza, não? A administração Trump, não? Utiliza, não? O argumento da luta contra o narcotráfico, mas o verdadeiro objetivo é tirar Maduro, tanto que hoje a última decisão de ontem do governo americano foi bloquear, não? Qualquer saída ou entrada, não? De embarcações carregando petróleo. Com exceção daquelas ligadas à Chevron, né? Com exceção dos petroleiros ligados à Chevron, na empresa americana. Da Chevron, não? O resto está bloqueado. Então, de tal maneira que a saída ali é imprevisível, não? Agora, também, pessoal, aí se já foi um cálculo de Maduro e seu grupo, o fato de que, não? Regionalmente existiam governos, como principalmente o governo de Nicarágua e também o governo de Cuba, que eles, não? Haviam conseguido se manter, não? Desconhecendo no poder, desconhecendo o resultado, e que também
ou seja, com o tempo, não? Tanto a opinião pública nacional e internacional, não? Ia um pouco a colocar panos quentes naquilo e se ia dar um estado de governança, não? Inercial, inercial. E não foi isso que aconteceu, ou seja, a oposição interna, não? Encabezada por María Corina. Luego le es concedido ese premio Nobel a María Corina, ¿no? Se consolidou e agora a ameaça do governo americano, que esse é outro capítulo, ¿no? Que certamente temos que rejeitar, ¿no? Por las implicações regionais que isso tem. Mais entrevistada a Janina, não? Eu só não queria perder a oportunidade. Não, tudo bem. Não, com todo prazer podemos seguir conversando, não? Dessa temática, não? Mas eu queria fazer uma pergunta a Janina também, não? Janina, quanto assim, uma questão fundamental, não? Aqui no Brasil, foi assim, a formação de uma massa crítica, não? De recursos humanos, não? E na área de relações internacionais, não? Que, ou seja, como disciplina, até início do 2000 não era uma disciplina consolidada, não? Então, inclusive, não? Os alunos, não? As primeiras turmas do curso de Relações Internacionais, não? Tinha muitas dificuldades em saber qual era o destino profissional deles, não? Que iam fazer. E aí você tinha muitos casos de alunos brilhantes que quando chegavam no segundo ano apresentavam vestibular lá em engenharia, outra coisa, porque eles não sabiam. Eu tive casos de alunos. Como é que você vê essa construção, a formação de recursos, não? Na qual, não? O núcleo, não? O CAEN, que eu sei, o professor Amâncio, não? De Oliveira, coordenam, tem um papel muito importante também. Tem tido um papel muito importante, não? Mas assim, e depois, não? Por exemplo, essa disciplina de relações internacionais, não? Ela passou a se institucionalizar mais, não? E até abrir campo de trabalho, não? Para os estudantes, por exemplo, com a formação das secretarias, não? Das secretarias de relações internacionais em municípios, em estados, ou seja, as chamadas unidades subnacionais. Como é que você vê essa contribuição, não? Que é tão importante, não? Que você, o CAEN, o Amâncio, antes de falar do CAEN, queria falar um pouco do que você mencionou, né? Do início da formação de recursos humanos na área, né? Eu acho que a área de relações internacionais no Brasil teve bastante sorte de ter boas lideranças acadêmicas, né? Que são as lideranças acadêmicas que, como eu falei, no começo dos anos 90, a gente não tinha, iam surgindo os cursos, na verdade, na segunda metade dos anos 90 começaram a surgir os cursos, mas a gente não tinha pessoas formadas em relações internacionais. Né? As pessoas de Brasília praticamente iam para o Itamaraty. Tá? Mas eu acho que a gente teve, Rafael, lideranças bastante importantes que tomaram a decisão de enviar seus orientandos para o exterior, para estudar relações internacionais, quando no Brasil não tinha relações internacionais. E aí essas pessoas voltaram, ou ocuparam lugares estratégicos, tá? Eu vim para a USP em 2008, mas antes eu estava na PUC, São Paulo, depois na Unesp, né? Então eu acho que assim, se eu posso dizer uma contribuição minha, foi estar em diferentes instituições que tinham relações internacionais como uma área importante e que eu pude contribuir porque eu fui buscar, né, conseguir fazer uma formação
né? Tive oportunidade de fazer uma formação no exterior em temas que, né, porque eu fui estudar análise de política externa. Não tinha análise de política externa aqui em nenhum lugar. Mas outros colegas nossos foram também. E eu acho que essas lideranças, né, que começaram a construir o campo, podemos falar dos professores que você já falou, do Departamento de Ciência Política, o Zé Augusto Guilhom Albuquerque, mas também o Tulo Vigevani, da Unesp, Maria Regina Soares de Lima, né, do IESP. Então, acho que assim, a gente tem algumas referências, né? Que acaba de falecer, lá em Brasília. O Amado Servo, né? Enfim, a UNB tem várias pessoas, né? Mas assim, a gente tem um grupo de lideranças acadêmicas no campo das relações internacionais que tiveram essa percepção de que os seus orientandos, né? E acho que todos esses professores, Maria Regina no Rio, Tulo na Unesp, né? Tiveram essa percepção de que era importante que os seus orientandos pudessem buscar uma formação em relações internacionais. Eu vejo isso com muita clareza, assim, as pessoas que foram para fora, depois voltaram, puderam formar, né? Então a gente começou a dar uma contribuição também de formar outros orientandos, né? E eu, assim, acho que a área de relações internacionais hoje em dia no Brasil cresceu tanto, né, é tão importante, né, tanto que a gente tem a Associação Brasileira de Relações Internacionais, na Associação Brasileira de Ciência Política a gente tem duas áreas, né, de política internacional, tem a ABED, Associação Brasileira de Estudos da Defesa, né, então começaram, assim, isso é porque a gente começou a ter um campo, né, de pessoas formadas na área muito importantes, né. Assim, e essas pessoas começaram a se, digamos assim, dispersar e construir a área de relações internacionais em diferentes instituições no Brasil todo, né? Então, a gente tem Sergipe, por exemplo, a UFPE, enfim, tem várias na URGS, né? A gente tem várias instituições hoje, federais, estaduais, né? Onde a área de relações internacionais eu acho que cresceu e se consolidou em muito pouco tempo, né? Então, e eu também acredito assim que a consolidação ela só pôde acontecer porque a gente teve muito investimento dessas lideranças em pesquisa, né? E eu acho isso muito relevante porque não tinha nada, né? Então, o papel dessas lideranças, eu acho que foi fundamental para a construção da área de relações internacionais. E é interessante pensar também, né, Janina, o quanto que o curso aqui, né, quando ele se consolida, foi fundamental, e depois a criação do Instituto de Relações Internacionais, né, do qual você foi uma das primeiras diretoras. E eu queria exatamente lhe perguntar, né, como que foi esse desafio de liderar uma instituição como o IRI aqui na USP, né, e buscando essa excelência acadêmica com a necessidade de diálogo com a sociedade, com o setor público, né, com as instâncias do Estado. Uhum. Olha, realmente, Júlio, assim, é uma unidade pequena na USP, né, muito nova ainda, né, mas, porque o curso de graduação em Relações Internacionais começa antes, e com professores de várias outras unidades, da FEFELESTE é uma das unidades que colabora com a construção desse curso de graduação, e o Instituto de Relações Internacionais como unidade, ele só é criado lá em 2013, 2014, né? Então, antes não tinha sede, tinha o curso, que era um curso que era e continua tendo muita visibilidade, né? É sempre o terceiro ou quarto mais concorrido da USP, né? Então, assim, você tem uma marca, né, muito importante, porque é um curso recente, mas como eu falei, assim, é um curso uma área que em pouco tempo cresceu demais, tá? Então, assim, para se consolidar como se consolidou, não existe só os cursos, né, como você tinha assim, pesquisa, né? As pessoas começaram a fazer muita pesquisa, boa pesquisa em relações internacionais, né?
no Brasil inteiro, né? E o IRI tinha esse desafio, né? Quer dizer, também era uma instituição que uma unidade que foi criada depois da criação do curso, então, digamos assim, a gente entrou no meio já do caminho, né? Mas acho que tem uma característica do IRI, né, que é preservada até hoje, que é a multidisciplinaridade, né? Mesmo tendo uma sede própria, sendo uma unidade da USP, não se perdeu, né? Porque, assim, as relações internacionais, eu acho que da forma como elas foram construídas no Brasil, e eu digo isso porque em vários outros lugares dos Estados Unidos, relações internacionais é uma sub-área da ciência política, né? Eu acho que aqui a gente construiu de uma maneira diferente, sobretudo na USP, né? Que é o entendimento de que o conhecimento de relações internacionais ele é construído a partir do conhecimento mais profundo de várias áreas, né? Da ciência política, da economia, do direito, da história e da sociologia. E eu acho que hoje faz sentido, porque hoje, assim, as características que tem o Brasil, as características que tem a política externa brasileira, né? E o contexto em que os cursos de relações internacionais são criados, faz sentido ele ser muito multidisciplinar, né? Porque é você conhecer, né, você precisa dos instrumentos dessas outras áreas do conhecimento para construir, né, um discurso de relações internacionais. Me lembra um pouco a formação dos cursos de jornalismo, desculpa interromper. Não. Porque os cursos de jornalismo, né, nas universidades, eu sou egresso da Federal de Santa Catarina, que foi um dos primeiros cursos de jornalismo, não de ciência da comunicação ou comunicação social do país, e é também uma formação bastante multidisciplinar. É isso, né? E eu acho também essa percepção, Vitor, começou a ser construída ao longo dos anos 90, porque as questões, os problemas de pesquisa começaram a ser muito mais complexos, né? Então, por isso que eu digo assim, 1990 é um marco, porque o Brasil se abre e todas as questões começam a ser muito mais complexas. Então, o jornalismo precisa olhar os seus temas de uma maneira diferente. As relações internacionais, por natureza, também, né? Então, acho que, sim, essa formação, né, multidisciplinar, ela é muito importante para a formação do internacionalista. Por outro lado, é um desafio, porque a gente sabe que não é fácil fazer interdisciplinaridade, construir um curso tão interdisciplinar, né? Eu acho que o IRI se consolidou, né, nesse período, enfim, tive a oportunidade de ser diretora, né, num período em que a pós-graduação estava se consolidando, né, e assim, pela própria natureza do Instituto de Relações Internacionais, ser internacional, né, é, digamos assim, uma exigência, né, então a gente fez muitos acordos internacionais com a Organização dos Estados Americanos, por exemplo, na minha gestão, né, a gente virou um polo, né, de pesquisa na área de democracia e observação eleitoral. A USP virou esse polo para a Organização dos Estados Americanos. Então, hoje a gente tem uma parceria com eles, né? E assim, incentivar vários outros acordos internacionais que, acho que durante a minha gestão, né, foram acordados, foram gestados. Não foi uma gestão fácil, porque metade do período era a pandemia, né? Então, assim, tinha esse desafio, né? Mas, por outro lado, também, o período da pandemia me permitiu fazer muitos acordos, né? Muitas parcerias, não só internacionais, mas parcerias dentro da USP também, né? Então, eu contei com muita parceria de outras unidades da USP, o que tornou o ambiente ainda mais interdisciplinar, né? Que eu acho que foi muito importante, assim, ao mesmo tempo que é um desafio, continua sendo, porque o IRI continua com essa característica, né? Mas eu acho que o IRI já, com esse pouco tempo de vida, tem uma contribuição muito importante para a Universidade de São Paulo.
Janine, quando eu estive como presidente da Comissão de Pesquisa e Inovação aqui da nossa unidade, né, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, eu pude acompanhar o quanto que você particularmente estava antenada com várias questões e dilemas que nós estamos vivendo. Um deles é exatamente das mudanças climáticas e o quanto que projetos seus estão vinculados também com essa perspectiva ambiental. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, para pensar relações internacionais. Tá. Então, eu acho que, assim, um pouco antes da pandemia, né, nós, assim, porque é um grupo de colegas, né, começamos a... É interessante, porque, assim, foi exatamente um ano antes do início da pandemia, não, meio ano, né, porque foi em agosto de 2019, meio ano antes da pandemia, nós criamos a Escola de Diplomacia Científica e da Inovação, né, aqui na USP, né, hoje agora em 26 a gente vai entrar na 8ª edição, né, mas isso permitiu reunir pessoas de várias áreas do conhecimento, né, e que foi, na verdade, assim, o que é essa Escola de Diplomacia Científica e da Inovação, né, que é coordenada pelo nosso colega, professor Amâncio de Oliveira. É uma escola, começou como escola avançada da FAPESP, tá? E começou com o objetivo, eu acho que 2 pontos. Primeiro, incentivar a criação de redes internacionais multidisciplinares de pesquisa. Eu acho que esse foi um ponto importante. Entendendo que a ciência e a troca de conhecimento científico envolve todas as áreas, né? E cada vez mais na ideia de incentivar também essa interdisciplinaridade, que eu acho que a gente foi bem sucedido, porque hoje a gente tem várias redes formadas a partir dessa escola, né? E o outro tema, dentro da escola de diplomacia, Júlio, é pensar como usar da ciência para fazer política externa. Usar da ciência. Então eu digo assim, foi, né, um pouco antecipação, mas serviu muito na pandemia, porque a pandemia basicamente trabalhou com isso, né, com diplomacia científica e diplomacia da inovação, tá? Porque era estabelecer acordos de troca de conhecimento, troca de produção de vacinas, tá? Até depois teve um termo de diplomacia das vacinas, né? Então, assim, nesse período, né, que eu já, enfim, estava na diretoria, né, do IRI, e, portanto, já tinha me tornado professora titular, né, começamos a investir nessa temática, né, que não foge dos regimes internacionais, como eu falei, é o que marca talvez a minha trajetória acadêmica, né, mas olhando de uma outra perspectiva, né, de como produzir política externa, de como construir redes de cooperação internacional a partir da ciência. Então foi isso que... Janina, né, você começou suas pesquisas, né, sobre tema de integração, não? Uhum. Especialmente o tema do Mercosul, não? Eu lembro que foram suas Sim. primeiras pesquisas mais temáticas, não? E tem uma coisa que a mim me chama historicamente a atenção, não? Tem muito a ver com o PROLAN, não? Essa instituição que consolidou a pesquisa, não, da integração, não, latino-americana aqui na USP, né? Um projeto que conheço também desde o início, não? Porque ele nasce praticamente contemporaneamente ao NUPRI, não? Lá nos anos 90, não? Mas assim, no âmbito acadêmico, não? A pesquisa sobre integração, não? Sobre regionalismo, se consolidou. É um campo de grande discussão. Mas no âmbito da política de integração, ela continua sendo o sonho de Bolívar,
Uhum. Porque não há região no mundo que tenha um histórico mais comprido de integração, de tentativas de integração regional, começando pela tentativa de panamericanismo e da Gran Colômbia, não? De Simón Bolívar lá em 1816, por aí, no século XIX, não? E se você faz uma retrospectiva, não? As tentativas de integração que têm sido múltiplas, até chegar a esse fórum que foi a Unasul, não? Elas sempre fracassaram ou se mantêm em algum estado assim, stand-by, não? Entende? Uhum. Elas não acabam de falecer, não? Mas também elas não têm uma sustentação. Tem várias instituições de integração regional ali que como explicar isso, não? Ou seja, o insucesso da integração regional, ou a falta de sustentação, não? A falta de sustentação de um projeto de integração regional. Sem cair no desespero do Bolívar, que dizia que governar as Américas é tentar semear o mar, né? Isso, ou seja, arar, não? Arar no mar, quando disse, não? Que lá o Madariaga, o biógrafo dele, não? Pessoal, quando ele já estava nas suas últimos dias, não? Le perguntou quando fracassa a Gran Colômbia, ¿no? Le teria perguntado, e aí Bolívar, qual é a opção agora? Então ele teria dito migrar. Porque não havia, mas desde lá, não? Justamente quando ele teria falado essa frase, bom, tanto sonho, arena no mar, não? Arena no mar. Como você vê isso, não? É um tema apaixonante, não? Sim. Júlio, não? Do Prolan. Muito. Você continua como diretor do Prolan? Vice-coordenador agora. Vice-presidente da CBG. Sim, né? Então, eu continuo gostando demais do tema da integração regional, né? Do Mercosul também em particular. Eu vejo que de fato, é o que você falou, assim, avançamos muito em termos de pesquisa, né, na temática da integração regional, né, eu acho que permitiu, né, o Mercosul permitiu aproximar grupos, né, de pesquisa, permitiu que a gente conhecesse melhor os países da América Latina, porque muita gente foi estudar o Mercosul e estudar, né, os nossos vizinhos, né. O que eu vejo no Mercosul, assim, a grande contribuição do Mercosul, eu costumo dizer assim que a gente teve uma integração governamental que hoje não avança, como você falou, né, ao longo de tantos governos, mas a gente teve o que eu costumo chamar de uma integração paralela, porque o próprio processo de integração regional permitiu que atores começassem a se integrar, a se coordenar, né? A própria academia, né? A gente criou o Fórum Universitário Mercosul, que hoje, né, ainda existe, reúne pesquisadores que estudam integração regional de vários países, né? A gente teve, você tinha mencionado, né, os governos subnacionais, a criação das secretarias de relações internacionais, que isso também foi um marco importante, né, ao longo dos anos 2000, principalmente, né? A cidade de São Paulo criou em 2003 a sua Secretaria de Relações Internacionais, né? A Prefeitura de São Paulo, que até hoje sobrevive, né? Mas com isso foi criada, por exemplo, a Rede Mercocidades, né? O Fórum Universitário Mercosul, como eu mencionei. Tivemos vários acordos na área educacional e foi criado o Mercosul Educacional, né, que permitiu vários acordos com países do Mercosul.
ou entre países do Mercosul, de reconhecimento de diploma. Então, eu acho que tem algumas iniciativas importantes que foram derivadas da integração regional. Então, até os próprios sindicatos, né, que foram um dos primeiros atores que se integraram por conta do Mercosul, né, eu acho que o setor empresarial, né, principalmente Brasil e Argentina, tem muitas parcerias também, né, permitiu que se sentasse na mesa de negociação esses atores privados para negociar tarifas, para negociar troca de produtos, exportação de produtos, que foi muito importante, né? Então, assim, eu acho que o Mercosul, dos atores, né, fora do governo, conseguiu avançar mais do que no governo. No caso do governo, acho que a gente teve um auge do Mercosul no final dos anos 90, ou meados dos anos 90, né, que o Mercosul era tido como um ativo da política externa brasileira, o Mercosul era tido um ativo nas organizações internacionais, né, porque a gente ia para a OMC como Mercosul. Bom, não significa que a gente sempre votava juntos, mas significa que era um ator importante o Mercosul, né. Agora, esse ator, eu acho que tem dois pontos importantes. Primeiro, que com as mudanças de governo, eu acho que primeiro que muda o que seria o objetivo do Mercosul, né? Então, a gente começa com um Mercosul muito comercial, né? Muito liberal, porque a gente começou com governos liberais, né? Collor, Carlos Menem na Argentina, né? E era um Mercosul comercial, né? Sentavam-se na mesa para discutir comércio, tarifas, né? Depois, um pouco mais para adiante, o Mercosul ganha visibilidade, começa a fazer o acordo com a União Europeia, é Mercosul União Europeia. Tanto que várias vezes, alguns desses parceiros propôs que a União Europeia negociasse só com a Argentina, por exemplo, né? E a União Europeia sempre falou, não, nossa negociação é com o Mercosul. Então, eu acho que todos esses fatores garantem a sobrevivência do Mercosul. Hoje, ninguém vai acabar com o Mercosul. É um custo muito grande para qualquer governo. Vou desfazer o acordo. Mas ele continua caminhando, né, de uma forma sem muito sucesso, né? Inercial. Eu acho que tem inercial, eu acho que tem dois fatores. Primeiro, que do ponto de vista institucional, o Mercosul não é uma União Europeia. Nunca ninguém quis que fosse uma União Europeia, né? A gente manteve sempre negociações intergovernamentais, nunca supranacionais, né? Até porque a gente tem uma simetria muito grande entre os países, né? A simetria não só econômica, mas de poder político, né? Para o Paraguai e para o Uruguai não é conveniente que, né? E o Brasil nunca quis também, por outro lado, que você tivesse uma estrutura supranacional, né? Porque imagina tomar uma decisão que o Brasil vai ficar subordinado, né? Então, eu acho que essa também foi uma decisão. Tem prós e contras do modelo intergovernamental, né? Tem prós de que, assim, tudo você vai negociar, né? E você vai, como as decisões são por consenso, não são por maioria, né? Você precisa convencer o outro. Então, as negociações são muito demoradas e, eventualmente, não se chega a um acordo, né? E um outro ponto que coloca o Mercosul também nessa inércia, né? Como é um processo intergovernamental, a própria integração regional, o próprio bloco, ele é muito dependente dos governos. A mudança de governos que a gente teve, e vamos pensar assim, só Brasil e Argentina, né? Quando a gente tinha um governo, né, mais de esquerda lá, a gente tinha um governo mais de direita aqui. Agora o contrário, né? Tem um governo mais de esquerda. E aí é mais difícil você fazer negociação, tá? Não só porque as pessoas não querem sentar na mesa, mas porque eventualmente os governos têm visões diferentes do que devem ser o Mercosul. Se o Mercosul deve ser um fim, né, um bloco regional que vai dar visibilidade para a região, ou se o Mercosul pode ser um instrumento político, né, de negociação de política externa, né?
Então, eu acho que essa conjuntura faz com que o Mercosul não consiga avançar, dado que é muito dependente dos governos, né? Mas, por outro lado, eu considero que o Mercosul teve alguns sucessos, né? Fora das ações governamentais, né? Então, hoje, acho que muitas parcerias que a gente tem, né? Inclusive dos meus projetos, por exemplo, com o pessoal da UBA, né? Da Universidade de Buenos Aires, e com outros países também, que eu acho que beneficiou isso, na Colômbia, né? A gente tem, né, parcerias com Simão Bolívar, por exemplo, que são as parcerias que surgiram no Mercosul, surgiram de uma expectativa de uma integração regional entre as instituições, né? Então, eu não sou tão pessimista em relação ao Mercosul, né? Mas em algumas áreas, acho que a gente fomos bem sucedidos. Janina, pensando exatamente nessa perspectiva da integração, né, e desse mundo polarizado que você já mencionou, não só no Brasil, mas em termos globais, que conselho que você daria para esses jovens pesquisadores que estão tentando interpretar o Brasil, né, para que eles pudessem realmente dar conta dessa tarefa? Olha, e esses são os internacionalistas, né? Eu diria assim, estudem, né? E eu acho que assim, o estudo, eu acho que você mencionou bem, e o Rafael também, né? No começo, né? Os alunos que entravam em relações internacionais não sabiam muito bem o que fazer, como fazer, né? Hoje eu acho que tem um leque de possibilidades, né? Tem pessoas que foram para o jornalismo, né? Tem pessoas que foram para a iniciativa privada, para relações governamentais, para instituições de ensino e pesquisa, né? Então a gente tem um campo muito amplo e eu acho que eles têm essa percepção de que é um campo muito amplo. Então eu diria, Júlia, assim, continuem estudando, né? E continuem valorizando essa interdisciplinaridade, né? Porque se no início, e eu sei que o início de curso é sempre difícil para todo mundo, né? Mas mais para frente, né, eu acho que os estudantes vão perceber o quanto uma base, que eu acho que é isso que a USP oferece, né? Os cursos da USP oferecem, uma boa base, né, teórica, né, no caso de RI de várias áreas, e essa base teórica inicial, ela é fundamental para depois você conseguir desenvolver seu pensamento crítico, né, para você conseguir desenvolver uma percepção mais ampla, né, da realidade, né? Então, eu diria para esses jovens estudantes que ainda talvez não saibam onde vão atuar, que eles estudem bastante e aí falando da USP, que eles aproveitem essa formação multidisciplinar que lhes é oferecida, mas que eles busquem também, e que a USP permite isso, formação em outras unidades da USP. Eu acho que isso é muito importante, muito fundamental, né? E a grade do IRI permite isso, né? Essa formação em outras unidades. Eu ainda queria fazer uma última pergunta, né, para nós encerrarmos o nosso episódio de hoje, que é sobre a presença feminina nos cargos de gestão universitária. Sobretudo porque, no seu caso em particular, houve a possibilidade de participação em espaços de poder e de decisão dentro da academia, não só dentro da USP, mas fora também, né? E eu queria exatamente perguntar que barreiras que ainda precisam ser rompidas para as mulheres serem mais presentes, né, nesse mundo da gestão universitária. Então, esse é um tema que eu também tenho me dedicado nos últimos anos, né, Júlio? Eu tenho um projeto temático na FAPESP que chama Gênero em Ciência, Tecnologia e Inovação. Aí, basicamente, estou olhando não só como as mulheres, né, têm a possibilidade de ascender na carreira em diferentes instituições, como as universidades, mas também
como as instituições estão vendo isso, né? Ou seja, que tipo de políticas as instituições estão criando para permitir uma participação maior das mulheres, né? O que a gente tem visto, assim, que várias instituições, e na USP em particular, há um crescimento de mulheres, né, nos cursos de graduação, nos cursos de pós-graduação e na docência, né? É claro que tem diferenças entre as unidades, os institutos, né? Mas a gente vê a presença maior de mulheres, né? Inclusive em áreas que não tradicionalmente elas estão, né? Como engenharia, medicina, direito, né? A gente, para falar uma área, né, das ciências humanas, né? Mas o que a gente ainda não vê é o que você mencionou, assim, mulheres que conseguem romper a barreira e ascender na carreira para os postos mais altos, né, para ter posições, né, de decisão, em cargos de direção, né? E aí eu digo o seguinte, eu acho que é preciso olhar, né? Eu acho que a gente aqui na universidade não tem lugar melhor do que a universidade, em que a gente não valorize, né, a produção, né, a formação, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Mas a gente ainda vê uma dificuldade, né, das mulheres na ascensão, tá? Na carreira, por diversas questões, mas eu queria mencionar uma questão que é cultural, né, que é, assim, as mulheres têm uma carga de trabalho, né, principalmente as mulheres que são mães, né, que dificultam também, né, a própria, né, investimento na carreira, né, então, você vê que hoje o CNPq já permite colocar no currículo que período a pessoa foi mãe, porque você, nas avaliações, você coteja isso com a produção acadêmica, porque é muito difícil produzir quando você tem filhos pequenos, né? Então eu acho, Júlio, que assim, as instituições precisam também levar isso em consideração. Pensar em políticas, né? Hoje a gente fala muito em política de acolhimento, né? Que eu sou totalmente favorável, né? Mas a gente precisa pensar em políticas também, né? Para as mães, para as mulheres, né? Dentro da universidade, né? Pensar melhores políticas, né? Não só para permitir a ascensão na carreira, mas para permitir que as mulheres possam produzir, né? A própria estrutura da instituição, acho que ela pode ser pensada para melhorar, né, a sua infraestrutura, ou a sua estrutura também, né, para que permita, né, que as mulheres possam competir, né, possam produzir, né? Então, acho que ainda as instituições estão caminhando nisso. Muito, muito obrigado, Janina. Foi um privilégio para nós termos você aqui, né, para pensar no final a história das relações internacionais dentro da USP, a institucionalização desse campo de saber pelo Brasil afora e as compreensões necessárias para nós lermos o que é o Brasil e a América Latina no contexto do mundo. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço. E eu quero agradecer muito também ao professor Rafael e ao Vitor Lacombe essa oportunidade de estarem aqui dialogando e aprofundando as questões. Não, muito obrigada pelo convite, pelas perguntas. Obrigado.